Olá pessoal, como vão? Gente, vocês já pararam para reparar quanto nós temos tido hoje dificuldades e nós temos tido pessoas com dificuldades de lidar com coisas diferentes? Dificuldade de lidar com pessoas que pensam diferente, com pessoas que têm jeito diferente, que têm uma visão de vida diferente, que se veste de uma forma diferente, que escolhe uma religião diferente. Pois é, pessoal, apesar de nós estarmos num país que é um dos países que é um dos continentes que mais possuem a liberdade de expressão no mundo, um dos países que mais defendem a livre escolha, mas que apesar disso é um dos que mais julgam no mundo, um dos que mais matam no mundo, um dos que mais não aceitam gays no mundo, por exemplo, e um dos que mais brigam por política no mundo. Eu coloco aqui também o tema política porque, né, na verdade, política é uma das coisas que mais tem sido tratadas na atualidade, né? E esse é um dos exemplos que a gente cita, onde a gente mais vê as pessoas de fato darem a cara a tapa e estapearem a cara das outras por pensarem diferente, escolherem diferente, terem suas propostas, suas preferências de proposta de pessoas, políticos diferentes. É comum também a gente ver no nosso Brasil pessoas desferindo violência contra as outras por conta de times de futebol diferente. Pessoas desrespeitando umas às outras por fazerem escolhas religiosas diferentes. Muitas até se achando no direito de entrar no templo, que é considerado sagrado para outra determinada religião, e simplesmente saquear tudo, quebrar tudo, pegar objetos e fazer insinuações desrespeitosas, né, gente? Mas se nós pararmos para pensar assim direitinho, nada em nós é igual. Se nós olharmos para as nossas mãos, olharmos para a nossa boca, para o nosso nariz, para os nossos olhos, nós vamos nos dar conta de que nenhum desses membros aqui é necessariamente igual ao outro, né? Até porque se tudo em nós fosse olho, se tudo em nós fosse boca, se tudo em nós fosse nariz, mão, sinceramente eu acho que nós seríamos uma alienígena, né? Nós não seríamos essa perfeição que nós somos hoje com as nossas diferenças de membros. Membros diferentes, mas que um contribui para o bom funcionamento do outro. Se eu perder, por exemplo, uma das minhas mãos, claro que eu não vou conseguir realizar as minhas atividades da mesma forma que eu realizava antes quando eu tinha as minhas duas mãos. O que eu estou tentando dizer a vocês com essa mensagem, gente, é que diferença não é defeito, gente. Diferença é uma forma de um ser complementar o outro, de uma coisa complementar a outra, para que a gente se dê conta de que existem funções que o outro realiza que nós não somos capazes de realizar, mas que nos complementam, que nos ajudam. Por exemplo, assim como o frio precisa do calor e o calor precisa do frio para poder, o ambiente ficar um pouco equilibrado e ninguém morrer de frio e ninguém morrer de calor, né? Só que infelizmente hoje nós seres humanos estamos aprendendo a ver a diferença do outro como uma forma de nos barrar, como uma forma de defeito ou até sendo um grande pecado a pessoa pensar diferente de você, escolher diferente de você. E na verdade é para isso que as grandes mídias têm trabalhado, para nos alienar, para nos fazer ficar à margem, aceitar tudo certinho, caminhar como se fossem robôs andando um atrás do outro, sem questionar nada, sem questionar as nossas diferenças, sem ter o direito de olhar as coisas com um olhar diferente. Se nós olharmos com as coisas com um olhar diferente, nós seremos perseguidos, e isso vem de muito tempo atrás. Isso é historicamente antigo, ou seja, vem de muitos anos, em que existe a história de uma, duas, três massas de cabeças pensantes que querem comandar as demais cabeças que devem pensar, da forma com que essas duas ou três ou mais cabeças pensantes querem que essas cabeças pensem. Caso exista alguém que discorde disso, isso vem de geração em geração, esta pessoa é perseguida, presa, julgada e condenada à morte, né, gente? Como nós vemos várias situações hoje em dia, e se nós pegarmos as histórias, nós vamos ver que as coisas se repetem sempre da mesma forma, como um círculo vicioso. A diferença é que hoje vieram lutas que nos deram uma certa carta de euforia, da qual nós estamos correndo o risco de
dá-las de novo, vender de novo essa carta em troca da velha e antiga alienação, em que você não pode escolher diferente, você não pode pensar diferente, você não pode vestir coisas diferentes, ou seja, você não pode ser diferente. Você tem que ser da forma que fulano ou ciclano quer que você seja e você tem que aceitar isso. Caso você não aceite, você será criticado. Gente, nós não podemos aceitar os julgamentos dos outros, nós não podemos aceitar a pressão de uma massa. O mundo precisa justamente de mim e de você para fazer a diferença. Existiram grandes caras, grandes pensadores que tiveram a coragem de pensar diferente, de lutar contra a massa, sofrer as consequências disso, mas graças a eles nós temos um mundo um pouquinho mais ético, um pouquinho mais diferente, mas ainda precisa-se de muito mais cabeças que estejam à frente do seu tempo, que tenham a coragem de pensar diferente, de agir diferente e de ter a liberdade de se sentir livre, sem medo da massa, para criticar, para ter a sua própria consciência. E isso vale também para os votos, né? Nós que estamos aí entrando, faltando um pouco mais de um mês das eleições, existem vários caras querendo subordinar vários tipos de promessas, vários tipos de coisas que prometem mudar a nossa vida. E nós precisamos ficar atentos, nós precisamos tomar cuidado e nos conscientizarmos de que somos livres e de que nós temos a nossa liberdade para caminharmos sozinhos, para andarmos com as nossas próprias pernas, pesquisando, estudando, tendo bases sólidas naquilo que vamos escolher, tá bom? E quanto a você que desrespeita, você que costuma não aceitar a pessoa por não pensar igual a você, por não aceitar aquilo que você pensa que é certo, tenta crescer e amadurecer e tirar esse tipo de pensamento mesquinho da sua cabeça e parar para enxergar que ao seu redor existem um mundo, sabe? Além do seu umbigo, que gira, que é diferente, que é feito de coisas distintas umas das outras e que você não pode fazer nada quanto a isso. E esse tipo de consciência desrespeitosa que você tem para com o que pensa diferente de você, só vai fazer com que você dê passos para trás. E aí, só você vai ficar parado no tempo enquanto as outras pessoas vão estar caminhando para frente, vão estar vivendo a vida delas, enquanto você vai estar aí, preso ao seu pensamento mesquinho, sempre propício a julgar os outros, a querer que o mundo gire ao torno do seu nariz. Então, vamos melhorar, né, minha gente? O mundo é muito mais que isso. O mundo é muito mais do que brigas à toa por coisas pequenas e pensamentos alienados. Essa é a mensagem de hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo.